Bom dia, Gabrielzinho. Como é que tá essas férias boas aí? Espero que você esteja bem. Eu vou fazer esse vídeo, que não deve passar de 5 minutos, para falar um pouco sobre o assunto que você puxou hoje comigo, se eu gosto ou não do Maduro, e a minha resposta foi sim. Antes de eu te falar sobre o Maduro, eu queria te falar sobre o que é o capitalismo, na minha visão. O capitalismo é um sistema onde existe um patrão que explora a força de trabalho dos empregados, né? Esse patrão vai acumulando riqueza à base do lucro gerado pelos empregados, e o que tem acontecido historicamente é que essa acumulação de riqueza pelos patrões, ela vai distanciando as classes, entre a classe trabalhadora e a classe burguesa, vamos colocar assim. E essa elevação de concentração normalmente alcança uma fatia muito pequena da população e gera algumas crises. Eu vou começar lá em 1870, a primeira grande crise do capitalismo que aconteceu por causa disso. Muita acumulação, pouca renda, todo mundo passando fome, severa crise mundial. Em 29 acontece a mesma coisa, o mesmo ciclo. Na década de 70 acontece a mesma coisa e em 2008 acontece a mesma coisa só nos Estados Unidos. Ou seja, existe um ciclo em que o capitalismo não funciona. As empresas vão acumulando, exploram o trabalho dos trabalhadores, né? E com o tempo isso rui. O excesso de renda na mão de uma pessoa só não consegue fazer com que o sistema funcione corretamente. Esse mau funcionamento se reflete na falta de renda das pessoas que não consomem mais, e isso gera revoltas populares, superpreços e, por fim, a quebra do sistema. A quebra do sistema é quando as pessoas já estão super esgotadas. E o que tem acontecido quando o sistema vai quebrar, isso é sabido que o capitalismo tem um ciclo de sucesso e fracasso. Na quebra pode haver a força trabalhadora para tomar conta do novo sistema, e pode haver o fascismo. O fascismo é o grande capital. Os grandes empresários, vendo a crise do capitalismo, eles começam a falar: não, agora aqui a gente que manda, a gente é que põe as ordens, e nós vamos reformular as políticas, e quem vai mais sofrer é a população, e com isso nós vamos restabelecer um novo capitalismo, à base do sofrimento das pessoas. Isso para mim é o capitalismo. O capitalismo nos próximos 10 ou 15 anos, a gente já passou por várias crises, né? Mas tem duas crises específicas que são muito latentes. A primeira crise é só você ver o que vai ser do pequeno empresário, do pequeno comerciante nos próximos 10 ou 15 anos, com o avanço do e-commerce. Plataformas como Mercado Livre, Google, estão controlando o mercado, e isso vai avançar rapidamente e vai gerar uma super concentração de renda e falência de diversas empresas pequenas. Acontece que esse pessoal do Mercado Livre, do Google, não trabalha com a mesma quantidade de mão de obra. Então há também uma tendência grande de desemprego muito grande. E com isso vai haver uma nova crise capitalista. A diferença é que, por uma questão ambiental, a crise capitalista dos tempos de hoje não vai ser a mesma de antes. O capitalismo tem avançado muito fortemente contra o meio ambiente também. Então, e na minha opinião, é muito urgente que agora, na próxima crise capitalista, a reformulação do nosso mundo, dos nossos estados, não seja feita a partir de uma visão fascista, ou seja, que quem vai colocar as regras novamente seja o dono do grande capital, e sim a classe trabalhadora, pelo bem do nosso planeta, pela sobrevivência do nosso planeta. Eu te falo, se não houver uma revolução socialista nos próximos 15 ou 20 anos, em grandes partes do mundo, o nosso planeta está em risco. Eu gostaria de te falar o que é o socialismo também, na minha visão. A Revolução Russa, na figura do Lenin,
foi a primeira tentativa de implementação do socialismo através da Revolução Popular, implantação dos ideais marxistas, que é o que tem de mais moderno em termos de alternativa ao capitalismo, isso eu queria deixar claro. O que tem de mais moderno cientificamente em alternativa ao capitalismo é o marxismo, por mais que haja 200 anos já disso. Até porque o marxismo ele não tem assim, para ser um país socialista tem que ser isso, isso, isso e isso. Não, ele fala que que o socialismo tem que ser aplicado de acordo com o contexto histórico. Então, apesar de ter quase 200 anos da teoria, ainda é muito moderna e é a mais viável para enfrentar uma crise capitalista desde sempre. Revolução Russa através do Lenin, primeiro episódio, o Lenin veio a falecer logo, o Stalin assume, com grandes avanços sociais, uma potência que foi a União Soviética, né? Ruiu na década de 90 com o Gorbachev, que propôs uma entrega depois de uma guerra fria, uma pressão exterior. Naquela ocasião, existia na cabeça do Stalin um socialismo mundial, como tem essa tentativa lá na teoria do Marx, né? E era impossível isso, não foi possível. As pressões de fora eram muito grandes e essa insistência por alguns governos e outras questões levaram a ruir o sistema socialista da União Soviética. Em 1949 tem a Revolução do Mao Tse Tung na China, essa que perdura até hoje, né? E em 78 teve uma outra grande revolução dentro da China que colocou a China para se relacionar melhor com o mundo capitalista, ditando o que a gente chama de um socialismo chinês, ao estilo chinês, né? Uma tradição grande, um país trilenar, né? Vamos falar assim, e que foi galgando seus passos para a construção de um Estado socialista e tem lá hoje no seu poder o Partido Comunista há mais de 70 anos. A China é um capítulo à parte, é a grande potência do mundo que pode carregar esse ideal e essa alternativa ao capitalismo. A China não é capitalista. A propriedade privada na China tem outra dinâmica. Existem bilionários na China que é um problema sério lá. Existe uma grande desigualdade social, mas a qualidade de vida, o bem-estar da sociedade como um todo é gigantesco para uma quantidade de população que tem lá. Não estou falando que não tenha problemas na China, mas os problemas econômicos são dos menores e o Estado é um Estado que lida com a grande desigualdade de renda que tem entre alguns poucos bilionários que estão deixando a China, mas ainda existem e vão continuar existindo por uns anos. Existe a história de Cuba, que é um país muito pequeno, mas que é muito significativo. Muita gente, foi uma revolução histórica, né? Que inspira o socialismo no mundo afora. Tem o Vietnã, tem o Laos, tem a Coreia do Norte, tem diversos países nessa tentativa. E tem a Venezuela, que nunca se declarou socialista, não tem um projeto declaradamente. Na época do Chávez tinha, no Maduro não. O que acontece? Na minha opinião, todos os projetos socialistas têm um abafamento do Estado americano. Todos. E isso não é opinião, só. Então, são informações. No caso da Venezuela, a Venezuela tinha dólares a receber, que são reservas internacionais, por venda de petróleo a outros países, de mais de bilhões de dólares. E os Estados Unidos que faz esse gerenciamento, né? De repente, a Venezuela toma um calote. Imagina só, ela tinha os recursos do comércio que ela realizou e na hora de receber o TED, não recebeu. E como é que a Venezuela compra alimentos?
Porque a Venezuela não é uma excelente produtora de alimentos e não tem vocação para isso, ela precisa de importar alimentos. No mundo inteiro só importa alimentos quem recebe em dólar. A Venezuela não tem dólares. Não tem dólares não é porque ela é uma produtora de petróleo, não, porque ela recebeu um calote dos Estados Unidos, né, a partir da eleição do Maduro. O que os Estados Unidos têm a ver com isso? Tem tudo a ver. Todos os projetos socialistas são barrados pelos Estados Unidos no sentido de impor barreiras financeiras, que é o não deixar o dinheiro de chegar lá, calote mesmo, e barreiras culturais, falar mal e por aí vai. O que eu quero te falar? A Venezuela não tem hoje condições de exercer o seu próprio governo porque tem bloqueios internacionais das suas reservas de dólar. É isso que acontece. Sem dólar, a Venezuela não sai do lugar dela. A Venezuela já foi um dos países mais ricos do mundo porque ela é uma grande produtora de petróleo. E petróleo já teve uma era de muito sucesso. A Revolução Socialista na Venezuela é na figura do Chávez, não é na figura do Maduro. O Chávez é o líder que eu acho que deveria estar lá? Não. Tinha que ter um líder muito mais socialista que o Chávez. Mas entre o Chávez e o Guaidó, que é um fantoche dos Estados Unidos, não tenha dúvida que o Chávez é uma melhor opção. O Maduro. Então eu queria deixar isso claro, que a situação da Venezuela hoje, ela acontece por causa dos Estados Unidos e por causa do bloqueio, do calote que os Estados Unidos dá, que os fornecedores venezuelanos não conseguem pagar a Venezuela em dólares. O único ator que pode ajudar a Venezuela nos tempos de hoje, e assim está tentando, é a China. Porque a China tem condições de fazer acordos bilaterais de fornecimento de alimentos. Fornecimento que eu digo é venda. Olha, eu te dou petróleo, que a Venezuela tem muito, e você me dá alimentos. Enfrentando um pouco as sanções americanas. O que é ser socialista nos dias de hoje? Terminando meu vídeo, que avançou bastante do tempo que eu havia dito. Ser socialista nos tempos de hoje, na minha visão, é acreditar que a crise capitalista vai vir de uma maneira muito pesada e nós não estamos dispostos a morrer em série e em favor de grandes fortunas. Ser socialista nos tempos de hoje é entender que os projetos socialistas são todos barrados pelo capital, entender que a regra do jogo, o tabuleiro, as cartas são do grande capital. Então, quando a gente vê uma eleição no Brasil, um processo eleitoral, e fala assim, pô, eleição é bacana, o que está por trás de tudo aqui, quem manda no Brasil não é a política brasileira, é o capital. Quem manda aqui é o grande capital, são os grandes bilionários. Eles impõem todas as políticas e os rumos do Brasil. Qualquer tentativa de sair disso é muito boicotada e depende de uma luta muito forte e depende cada vez de mais socialistas. Só para terminar, por que governos de socialistas ficam durante 5, 10, 15, 20, 30 anos? Não existe socialismo sem continuidade. Não dá para falar que eu vou ser socialista durante 4 anos e vou ficar 4 anos na direita, por exemplo. Por quê? Porque o sistema dominante hoje é o sistema capitalista. Não tem como você falar, vamos brincar durante um tempo de ser socialista e depois a gente volta. É um projeto muito mais longo, um projeto que envolve infraestrutura, um projeto que envolve mudança da forma de propriedade. Então, para refletir, o que é uma ditadura socialista de um país como a China ou a Venezuela perante a ditadura do capital que existe há mais de 200 anos. É isso aí, meu amigo. Um grande abraço, viu?